A paz do Senhor para todos, amém. Amados irmãos, vamos orar e darmos início ao culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá mais uma vez de estar pregando a Tua palavra para esse Teu povo escolhido por Ti, ó Deus. Obrigado pela confiança, Senhor, e eu te peço que o Senhor me use da maneira que lhe apraz. Usa-me como o Senhor usava Jeremias, que ele apenas abria a boca, mas quem falava era o Senhor. Que a pregação, Senhor, venha direto do Teu trono e não do meu intelecto, da minha mente. Pai, assim nós te oramos, te peço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, ao lermos o livro de Êxodo, ele conta que o Senhor usou Moisés como líder para retirar o seu povo do Egito, da escravidão do Egito, que já durava 400 anos, não é verdade? E trazê-los de volta para a sua terra natal, que era Canaã, que depois é conhecida como a Terra Prometida. Ao lermos esse livro, irmãos, essa história, podemos ver que depois de saírem lá do Egito, o povo passa 40 anos no deserto. E durante esse tempo, irmãos, o Senhor realizou vários milagres entre eles, que nós podemos ver alguns nos seguintes capítulos. No capítulo 15, do versículo 23 a 25, diz assim: Eles chegaram a Mara, mas não podiam beber de suas águas, porque eram amargas. Por isso as chamou o lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, e Moisés a lançou nas águas, as quais se tornaram doces. Amém, irmãos? Chegaram no deserto e havia água, mas a água era imprópria para o uso, para beber, para outros usos. É como estava a água da Sedai, até um tempo atrás. Então o Senhor, com apenas uma árvore, um pedaço da árvore, um galho, torna elas doces, próprias para o consumo, Não precisou usar carvão aditivado, nem outras matérias químicas, Apenas um galho de árvore foi lançado e o milagre aconteceu. No capítulo 16, irmãos, do versículo 11 ao 13, nós podemos ver aqui mais um milagre realizado pelo Senhor. Diz assim: O Senhor falou a Moisés dizendo: Eu ouvi a murmuração dos filhos de Israel. Dize-lhe o seguinte: À tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que sou o Senhor seu Deus. E quando a tarde chegou, codornizes subiram e cobriram o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento, que era o maná. Então aqui o povo, israelitas, hebreus, eles reclamam, que estão ali sem comida. Então Deus providencia carne, que é a proteína, com aquelas codornizes ou codornas, e o pão diário. E olha só, irmão, o pão cai do céu para eles. Aqui, para a gente comer um pão, tem que ir na padaria comprar, Ali era de graça, 0,800, caía no colo deles ali, é só eles apanharem,
Que bênção, né? Mais um milagre. E mais adiante, no capítulo 17, versículos 5 e 6, nós podemos ver mais um milagre, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciões de Israel. Então, irmãos, aqui que eles saem de onde eles estavam e vão mais à frente. Chegando lá não tinha água, nem amargas. Lá atrás tinha águas amargas, mas aqui nem água amarga tinha. Então, o Senhor manda que Moisés reúna os anciões e chegue lá, pega aquele cajado, aquela vara que ele tocou no Mar Vermelho, o mar se abriu, para tocar na pedra e dali sair água. E assim foi feito. Só que Moisés ali deu uma vacilada, ao invés de tocar na rocha com a vara, né, ele falou para a rocha. Mesmo assim, o Senhor, o que lhe custou, né, a não entrada na terra prometida. Mas mesmo assim o Senhor realizou esse novo milagre para eles. E nesse mesmo capítulo 17, do versículo 8 ao versículo 13, está escrito assim: Os amalequitas vieram e pelejaram contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolhe-nos homens e sai a peleja contra os amalequitas. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. E Josué fez como Moisés lhe dissera, e pelejou contra os amalequitas. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E toda vez quando Moisés levantava a mão, Israel vencia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque vencia. Mas as mãos de Moisés ficaram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol, e Josué prostrou Amaleque e seu povo ao fio de espada. Então, né, mais um milagre realizado pelo Senhor para o seu povo. Antes deles entrarem lá na terra prometida, Amaleque vem com o seu povo para impedi-los de entrar lá e vem guerrear. E então aqui, com a mão estendida, né, com o braço estendido lá de Moisés, eles conseguiram vencer essa batalha, irmãos. E depois de preparar o povo, aí passa-se um tempo, né? O Senhor vai preparando o seu povo, aí vem a construção do tabernáculo, aquilo tudo, aquelas leis e tal. Aí chegou a hora de tomar posse da terra, de entrar, né, na terra. Aí no livro de Números, ali no capítulo 13, versículo 1 a 3, nós lemos o seguinte relato: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel. Envia um homem de cada tribo de seus pais, cada um destes seja um príncipe entre eles. E Moisés os enviou do deserto de Parã, de acordo com a ordem do Senhor. Todos eles eram homens principais dentre os filhos de Israel. Então aqui conta que o Senhor ordena que Moisés escolha, né,
12 homens, um de cada tribo, para ir lá espiarem lá a terra, ver como é que é a situação, como é que está a situação lá, para eles poderem se preparar para entrarem lá naquela terra, né? E no que eles passaram lá 40 dias espiando a terra. E no que voltaram com 2 relatórios, né? Um relatório feito por 10 homens, que era um relatório pessimista, e um outro relatório feito por 2 homens, que era um relatório otimista, né? Então, nós podemos ver que o primeiro relatório do pessimista foram 10 homens que fizeram, né? 10 espias, e eram contra a conquista da terra. Eles falaram que lá tinha gigantes, cidades fortificadas, como nós podemos ler aqui em Números 13, no versículo 27 em diante, que diz assim, ó, e eles reportaram a ele e disseram, fomos à terra que nos enviaste, ela também mana leite e mel, e aqui está o seu fruto. Mas o povo que mora nesta terra é forte, e as cidades são fortificadas, muitos grandes. Vimos também lá descendentes de Anak, Amaleque, no sul da sua terra, os heteus e os judeus e os amorreus moram nas montanhas, e os cananeus moram perto do mar e às margens do rio Jordão. Agora do versículo 31. Mas os homens que subiram com ele disseram, nós não podemos subir contra este povo, porque é muito forte, mais forte do que nós. E eles espalharam a má notícia entre os filhos de Israel sobre a terra que eles exploraram, dizendo, a terra que atravessamos para explorar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens gigantes. E vimos lá os nefilins, os descendentes de Anak, descendentes dos nefilins, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então esse é o relatório do pessimista, né? Botando dificuldade em tudo. E vem o relatório dos otimistas, que fica nesse mesmo capítulo 13, no versículo 30, que Caleb diz assim, ó, Caleb tranquilizou o povo diante de Moisés e disse, subiremos e possuiremos, porque poderemos vencê-los. E no versículo, no capítulo 14, versículo 6 a 9, tem esse relato. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a congregação dos filhos de Israel o seguinte, a terra que atravessamos para explorar é terra excelente. Se o Senhor se agradar de nós, ele nos conduzirá a esta terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Apenas não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque são nosso mantimento, sua defesa foi retirada deles. Mas o Senhor está conosco e não os temais. Os otimistas, né, deram esse relatório. Apenas 2 homens eram otimistas, né? Então, nós podemos observar que o povo se encontra num dilema, né? Um grande dilema, numa situação que não sabe como é que vai ser o futuro deles nessa terra, né? Se será bom ou se será ruim. Diante desses 2 relatórios, eles não sabem o que poderá acontecer com eles lá naquela terra, né? E os pessimistas acham que serão destruídos, que tudo vai dar errado e é melhor voltar lá para a escravidão do Egito, enquanto os otimistas
achando que tudo vai dar certo, porque o Senhor é com eles e cumprirá a promessa ao retirá-los do Egito e dizer que é levar eles para uma terra que emana leite e mel, não é verdade? Então, irmãos, trazendo para os dias de hoje essa realidade, né, nós podemos ver que nós também estamos diante de um grande dilema, né? Como será a nossa vida depois dessa pandemia, após o coronavírus, essa pandemia do coronavírus? Como será o nosso futuro agora, depois que passar isso aí? Na verdade, nós também estamos diante. E tem o grupo, igual era lá com os hebreus, tem o grupo otimista, né, que é Josué e Caleb, e tem os pessimistas. Os pessimistas, irmãos, eles falam que haverá desemprego em massa, miséria, depressão, apostasia, as igrejas estarão vazias, aumento do número de viciados, roubos, assaltos, corrupção, a nação irá falir, o Brasil irá falir. Essa é a visão dos pessimistas, que nós podemos ver que não são poucos. Você vê os telejornais, até pessoas na rua falando isso. E os otimistas, né? Dizem que nada, Deus proverá as necessidades, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. As igrejas irão lotar, irmãos. Muita gente vai aceitar a Jesus, se converterão, seremos abençoados e abençoadores, irmãos. Não é verdade? Para nós que somos crentes, né, cristãos, crentes no Senhor e que entregamos nossa vida aos cuidados dele, nós temos que ser otimistas. E no meio dessa pandemia nós podemos ver que esse é o tempo, irmãos, que o Senhor está usando para nos ensinar muitas coisas, né? Por exemplo, na área da economia, vê que as mulheres, elas mesmas estão pintando seus cabelos, né, em casa, estão fazendo as suas unhas, já estão economizando um dinheirinho no salão, né? Aquelas que tinham uma faxineira, elas mesmas estão fazendo a faxina de dentro de casa, também estão economizando um dinheirinho. Os homens que não são tão vaidosos assim, dá uma relaxadinha na barba, deixa a barba crescer um pouquinho, faz igual eu fiz hoje, né? Porque eu pregando, né, o evangelho, e temos que estar bem asseadinhos, né? E muitas coisas, né, nós vamos aprendendo, né, com esse tempo que o Senhor está nos dando. Irmãos, nós vemos que no dia de hoje, nunca um aperto de mão ou um abraço foi tão valorizado, irmãos, como hoje. Quantas pessoas gostariam de apertar a mão ou dar um abraço numa outra pessoa que ela já não vê há algum tempo? Eu, por exemplo, estou doido para abraçar cada um de vocês, irmãos, apertar a mão de cada um de vocês, dar a paz do Senhor, aquela paz do Senhor mesmo, né? Lá do fundo do coração. Eu imagino quando será o primeiro culto, né? Primeiro culto, primeiro domingo que nós estaremos reunidos na casa do Senhor, como é que nós nos abraçaremos, apertaremos, com aquela saudade um do outro, né? Que nós temos, né, irmão? Nós somos uma família, verdade? Pessoas estão dando mais valor à sua vida, ao seu trabalho, irmãos, ao seu emprego. As famílias estão mais unidas. Hoje você pode assistir vídeos de pais brincando com seus filhos dentro de casa, os casais fazendo serviços juntos dentro de casa, né? Fazendo a refeição junto, assistindo televisão juntos. Você vê live de pessoas dando testemunho que encoraja cada vez mais as pessoas, né? Encorajando as pessoas.
Irmãos, ninguém vence uma batalha sem otimismo. E para nós que somos otimistas, irmãos, é certo que venceremos. Tome posse da tua vitória, pois somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E tenho certeza que após este tempo, depois que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essa bênção que fica em Deuteronômio 28, do versículo 2 em diante, que está escrito assim: E serás que ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantou contra ti. Feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos seus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra em que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu para dar chuva à tua terra no tempo certo e para abençoar toda a obra das suas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar. Amém, irmãos? É só obedecer ao Senhor, é só ser fiel a Ele, e que todas essas bênçãos nos seguirá. Amém? Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem e oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa mensagem, Pai, que nos encoraja muito a prosseguir nessa caminhada e acreditar num futuro próspero após essa pandemia, Pai. Que nós sabemos que nós, como povo, seu povo, Pai, não seremos atingidos porque o Senhor está nos guardando. O Senhor é o guarda de Israel, o guarda de Sião. E eu sei que a sua mão poderosa está sobre nós. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.